Quando alguém que antes ardia por você começa a esfriar, a primeira reação costuma ser desespero silencioso. A mente corre atrás de sinais, cria hipóteses, revive conversas antigas para tentar entender onde tudo começou a ruir. Mas existe um ponto que quase ninguém percebe. Quando a paixão dele parece ter acabado, não é apenas o sentimento dele que muda. É o seu mundo interno que se agita, como se uma porta profunda fosse aberta sem aviso. Jung dizia que nada toca mais fundo na psique do que a perda de um vínculo afetivo, porque ela revela exatamente aquilo que tentamos manter oculto. E é nesse lugar oculto que mora a chave para retomar seu poder. Aqui, a grande promessa. Existem 3 movimentos que, quando feitos da forma certa, não servem para reconquistar alguém, servem para reconquistar você. E é essa reconquista interna que mexe com a dinâmica externa. Quando você se alinha, o outro sente, mesmo que em silêncio. Quando você se desorganiza, o outro também sente. O vínculo não se rompe de um dia para o outro, ele apenas muda de forma. A questão é como você responde a essa mudança. O impacto inicial dessa situação é sempre emocional. Você sente a sombra se aproximando, insegurança, dúvida, medo de ser substituída, a impressão de não ser suficiente. A sombra não é o lado negativo da personalidade, é o lado não reconhecido. Quando a paixão dele esfria, a sua sombra desperta e pergunta: por que isso me fere tanto? O que exatamente está sendo ameaçado dentro de mim? A maioria não responde. A maioria reage. E é essa reação automática que cria ainda mais distância. Por isso, o primeiro movimento essencial é interno. Não é pedir atenção, não é confrontar, não é se calar por orgulho. É um gesto simples, mas profundo. Respirar, nomear, recolher-se. 3 palavras que funcionam como uma âncora. Respirar para interromper o impulso de se provar. Nomear para trazer à luz exatamente o que está acontecendo no corpo e no seu coração. Recolher-se para reorganizar sua energia antes de oferecer qualquer coisa ao outro. Essa tríade funciona porque a psique, quando ameaçada, se comporta como uma represa prestes a romper. Sem vazão consciente, tudo vaza por impulsos. Mensagens desesperadas, atitudes forçadas, tentativas de sedução que soam artificiais. Mas quando você respira, nomeia e se recolhe, cria um canal de saída saudável. A represa deixa de ser ameaça e vira fluxo. A tensão diminui, a clareza retorna. Experimente agora, só por alguns segundos. Feche os olhos e lembre do momento exato em que sentiu o distanciamento dele. Observe a cena sem tentar mudar nada. Apenas veja. Depois, pergunte a si mesma: o que esse afastamento desperta em mim? Abandono, rejeição, comparação ou perda de controle? Nomeie o sentimento como se fosse uma pessoa à sua frente. Ao fazer isso, você remove a carga emocional que antes dominava tudo. É como acender a luz em um quarto que parecia assombrado. Este primeiro movimento não faz o outro voltar, mas faz você voltar para si. E é somente deste lugar que qualquer transformação verdadeira começa. A paixão dele pode ter mudado. O que não pode mudar é a forma como você se acolhe nesse processo. A pergunta profunda é: quem você se torna quando não recebe o amor que espera? E é neste ponto que a jornada realmente começa. Quando a paixão dele começa a desaparecer, você sente como se estivesse caminhando dentro de um labirinto silencioso. Nada parece fora do lugar, mas tudo parece diferente. É nesse tipo de cenário que Jung dizia que a psique tenta enviar sinais para restaurar o equilíbrio perdido. O segundo movimento essencial nasce exatamente deste ponto: perceber o que é seu e o que você projeta nele.
A projeção é um mecanismo invisível. Você acredita estar enxergando o outro, mas na verdade está vendo partes de si mesma espalhadas sobre ele. Quando ele se afasta, você sente que está perdendo algo valioso, mas muitas vezes o que está perdendo é apenas a imagem idealizada que havia criado. E é este instante de ruptura que permite enxergar com nitidez. A chave deste momento é simples e poderosa. Ver, retirar, assumir. Ver onde você colocou expectativas que não foram ditas. Retirar dele o peso de carregar partes suas que nunca pertenceram a ele. Assumir que uma relação verdadeira só começa quando duas pessoas aparecem como são, e não como desejam ser. Essa chave funciona como um espelho limpo. Você não tenta controlar reflexo nenhum, apenas observa. E ao observar, recupera a autonomia emocional que parecia perdida. Experimente imaginar que está diante de um espelho fechado por névoa. Cada projeção sua é uma camada dessa névoa. Quando você a retira, o reflexo volta a surgir. Pergunte-se: que traços eu atribuí a ele que eram meus? Em quais momentos confundi desejo com realidade? Essa honestidade não machuca, liberta. Quando você vê com clareza, a dor diminui e a presença interna aumenta. E é dessa presença que nasce a sua força. O terceiro movimento é o mais desafiador, porque toca diretamente na sensação de perda. Quando a chama parece ter apagado, a mente tenta acender o fogo à força. Você pensa em provar valor, aumentar a entrega, demonstrar mais do que sente. Mas Jung lembrava que tudo aquilo que nasce do medo se torna sombra na relação. O medo do abandono cria comportamentos que afastam justamente aquilo que você tenta segurar. É aqui que você precisa escolher um caminho mais profundo, transformar a ausência em eixo de reconstrução. A chave aqui é desapegar, recentrar, reerguer. Não como quem desiste, mas como quem volta ao próprio centro. O desapego quebra a dependência emocional invisível. O recentramento devolve a você o território interno que havia sido entregue ao outro. E o ato de se reerguer devolve a vibração que faz você ser percebida novamente, não por esforço, mas por presença. E justamente aqui, nesse ponto em que você está reorganizando sua energia, surge um convite. Escrever nos comentários: eu recebo o amor. Não é superstição, é psicologia simbólica. A psique responde a declarações internas. Quando você se autoriza a receber, o universo, ou se preferir, o inconsciente reorganiza o fluxo. O amor só vai onde há espaço para ele entrar. Ao comentar, você afirma que esse espaço existe. Feche os olhos por alguns instantes e visualize uma chama pequena, mas firme. Essa chama é você. Ela não precisa ser grande para iluminar, precisa ser estável. Toda vez que você tenta controlar o outro, ela tremula. Toda vez que você retorna para si, ela cresce. É assim que o vínculo, se tiver verdade para existir, volta a respirar. E se não voltar, você já estará forte o bastante para escolher o caminho que honra sua alma. Agora entramos em um ponto crucial: a individuação. Quando a paixão dele diminui, uma parte sua acredita que perdeu o valor. Isso acontece porque grande parte da autoestima foi depositada na resposta emocional do outro. Só que Jung ensinava que individuação é o processo de recuperar aquilo que sempre foi seu. A autoestima não desaparece. Ela apenas fica adormecida quando você acredita que o olhar dele define quem você é. Aqui, a chave é uma frase única: você volta para você. Simples, direta e firme. E funciona porque o retorno para si é sempre o ponto de virada. Imagine que sua energia emocional é como um rio. Quando você direciona todo o fluxo para alguém que está distante, o rio seca no seu próprio terreno. Mas quando você recolhe o fluxo, as margens voltam a se preencher, o solo fica fértil de novo. O outro sente essa mudança, mesmo sem palavras. Faça um exercício breve. Coloque a mão sobre o peito e repita mentalmente: eu retorno ao meu centro. Sinta a respiração alongar. Sinta o peso que não era seu se desfazer.
Esse gesto simples cria um novo eixo interno. E quando o eixo volta, a ansiedade se dissolve. Você sai do estado de busca e entra no estado de presença. E é a presença que transforma qualquer dinâmica relacional. Chegamos ao momento em que você começa a reconstruir sua própria narrativa. Uma relação não termina quando a paixão diminui. Termina quando você se abandona tentando impedir o fim. A diferença entre perda e renascimento está em como você se posiciona. Jung dizia que tudo aquilo que precisa morrer dentro de nós gera resistência antes de se transformar. Às vezes, o que está morrendo não é o amor, mas a forma imatura de amar. A chave deste trecho é respirar antes de agir. Parece pequena, mas é a ponte entre a impulsividade e a consciência. Quando você respira antes de enviar aquela mensagem, antes de cobrar, antes de tentar puxar a atenção dele, você interrompe ciclos antigos. A respiração é a função transcendente em movimento, unindo emoção e razão, sombra e luz, desejo e realidade. E se este conteúdo já tocou algo dentro de você, faça uma coisa simples e rápida. Curta o vídeo agora. Isso reforça na sua mente a decisão de escolher a consciência em vez do desespero. A ação pequena cria uma marca interna, como um símbolo. Símbolos transformam a psique. Agora feche os olhos mais uma vez e imagine uma porta entreaberta. Você não precisa forçar a entrada, basta manter a luz acesa do seu lado. É assim que a vida amorosa começa a se reformar, não pelo esforço, mas pela vibração que você sustenta. Aqui você começa a entrar em maturidade emocional. Quando a paixão dele esfria, você é colocada diante da própria história afetiva. Não é apenas sobre ele, é sobre todos os ecos do passado que ainda vivem dentro de você, a criança interior rejeitada, a adolescente insegura, a mulher que aprendeu a amar com medo. Todas elas tentam falar ao mesmo tempo quando você sente que está perdendo alguém. Jung explicava que quando múltiplas vozes internas disputam atenção, a psique se fragmenta. É por isso que você se sente confusa. Não é uma emoção, são várias. A chave aqui é unir as partes. Visualize cada versão sua como alguém que caminha ao seu lado. Nenhuma fica para trás. Essa união interna cria força porque estabelece coerência. Quando você age de forma coerente, o outro sente segurança. Quando você age fragmentada, o outro sente pressão. É simples assim. Faça este exercício. Imagine um círculo ao redor de si mesma. Coloque dentro dele apenas aquilo que pertence à sua verdade presente. Do lado de fora, deixe as expectativas, as suposições, o medo da rejeição. Sinta o alívio que nasce quando você percebe que pode escolher o que carrega. Isso cria uma nova base, uma base que não implora, não exige, não força, uma base que atrai porque está inteira. E é nesse estado de inteireza que o próximo movimento começa a nascer, silencioso, profundo e transformador. Há um ponto da jornada em que você percebe que não está mais reagindo ao afastamento dele, mas começando a compreender o que realmente acontece dentro de você. É aqui que o inconsciente deixa de ser um inimigo obscuro e passa a ser um aliado interno. Jung dizia que a relação com o outro é sempre um espelho, mas quando a paixão se desfaz, o espelho se transforma num lago profundo. Você não vê apenas o reflexo, vê o que está submerso. E o que surge desse lago são desejos antigos, medos herdados, padrões repetidos. Nada disso aparece para destruir, aparece para integrar. O movimento agora é de profundidade. A chave que guia este momento é mergulhar sem afundar. Você observa o que sente, mas não se perde dentro do sentimento.
É como caminhar por uma floresta densa sabendo que existe saída. E existe. O que antes parecia abandono, agora revela autonomia. O que parecia rejeição, agora mostra um antigo medo de não ser escolhida. O afastamento dele se torna o portal para que você veja partes suas que nunca tiveram voz. Visualize uma caverna iluminada por uma chama interna. Cada passo revela algo novo, mas não assusta. Você está consciente, desperta, presente. E quando você se permite mergulhar assim, a energia muda. Ele sente que algo profundo se reorganizou, mesmo que não saiba nomear. Relações se transformam quando você muda o lugar interno de onde olha para elas. Agora você entra no terreno da reconstrução silenciosa. Não é sobre reconquistar alguém, e sim sobre recuperar a ligação com sua própria essência. Jung explicava que a função transcendente nasce quando duas forças opostas dentro de você, a que quer lutar e a que quer desistir, encontram um ponto de equilíbrio. É essa união que cria maturidade emocional. Quando a paixão dele acaba, a psique tenta puxar você para um dos lados, agir demais ou recolher-se demais. Mas nada disso restaura o vínculo. O que restaura é o centro. A chave desta etapa é sustentar a presença. Presença não é cobrança, nem distanciamento calculado. É existir de forma íntegra. Imagine que você é uma casa interior. Antes, todas as janelas estavam abertas, deixando correntes de ar entrarem sem controle. Agora você fecha o que precisa, areja o que importa, cuida da estrutura. Quando sua casa interna está firme, qualquer relacionamento se reorganiza em torno de você, não o contrário. Faça um exercício. Imagine escrever uma carta para si mesma, não para ele. Uma carta que diga o que você precisa, o que você merece, o que você está aprendendo. Essa carta funciona como um voto interno. Ela sela sua decisão de caminhar com consciência. E quando você sustenta essa presença, percebe que nada do que acontece do lado de fora tem poder maior do que aquilo que você constrói dentro de si. Este é o ponto de virada externa. Depois de atravessar sombra, projeção, individuação e integração, algo muda na sua postura. Ele percebe, as pessoas percebem, a energia muda. Não porque você fez algo para chamar a atenção, mas porque voltou a se pertencer. E aqui está a verdade que quase ninguém diz. O amor que volta, volta porque encontra espaço. O amor que não volta, abre caminho para algo maior. Em ambos os casos, você vence. A chave final antes da conclusão é escolher-se primeiro. Isso cria uma força magnética, uma clareza interna que reorganiza sua vida amorosa por completo. E se você quer entender exatamente o que dentro de você cria bloqueios, repetições, padrões de dor, existe um passo essencial: fazer o quiz gratuito de diagnóstico da vida amorosa, onde você descobre o que realmente está impedindo você de receber amor de forma plena, madura e recíproca. Esse quiz revela arquétipos, sombras, feridas emocionais e dinâmicas invisíveis que moldam suas relações. O link está no comentário fixado. Se quiser reforçar essa abertura interna, escreva nos comentários: "Eu recebo o amor". Quando você afirma isso, declara ao universo e ao próprio inconsciente que está pronta para viver relações que honram quem você é. Depois de atravessar todos esses movimentos internos, reconhecer a sombra, retirar projeções, recentrar a alma, unir partes fragmentadas e sustentar presença, algo profundo começa a acontecer dentro de você. Não é algo ruidoso, não é um estalo repentino. É mais parecido com uma manhã silenciosa em que você percebe que a luz já entrou antes mesmo de abrir os olhos. A dor perde intensidade, a ansiedade se dissolve. O peso que antes parecia impossível de carregar se transforma em clareza. Jung descrevia exatamente esse fenômeno. Quando a consciência integra o que estava no inconsciente, nasce uma nova identidade, mais firme, mais madura,
mais alinhada com o próprio destino. Talvez a paixão dele realmente tenha mudado. Talvez volte, talvez não. Mas agora isso não define mais o seu valor. O que define é a forma como você se sustenta por dentro. Porque quando você atravessa o deserto emocional com lucidez, sem se abandonar, você descobre algo que ninguém pode tirar: a capacidade de se reconstruir. E essa capacidade é mais poderosa do que qualquer resposta externa. Mesmo que ele nunca volte, você já recebeu algo maior, você mesma de volta. E assim você encerra essa travessia. Não como alguém que tenta recuperar o olhar de outra pessoa, mas como alguém que recuperou o próprio olhar. O amor que você busca não começa no outro. Começa neste instante em que você reconhece sua própria profundidade. Não importa o que venha depois. Você já está em um nível mais elevado da sua consciência emocional. Um nível que permite amar com maturidade, receber com dignidade e escolher com sabedoria. O próximo passo não é correr atrás de respostas externas. É permitir que essa nova versão sua continue se desenvolver, como uma semente que finalmente encontrou solo fértil. Cada gesto, cada decisão, cada silêncio consciente alimenta essa semente. E aos poucos, você perceberá que a vida começa a responder de uma forma totalmente diferente. Não por magia, mas por coerência interna. E é justamente nessa coerência que uma nova fase começa. Uma fase em que você não apenas deseja amor, mas se torna alguém capaz de vivê-lo plenamente. Uma fase em que a sua alma deixa de pedir e passa a escolher. Uma fase em que o amor deixa de ser luta e passa a ser fluxo.